Agora eu tô ouvindo o ventilador aí. Tá ouvindo? Só Levemente, porque ele tá para rodar. Ele tá para tá. rodar. Ah, tudo bem. Mas foda-se. Ah, É, ou calor, viado. pois é. Eu tô com a janela aberta, então tá de boa. Estamos ao vivo, tá? Tá, pode ir falando aí. Boa Começa noite. aí. Está começando o podcast. Os flamenguistas estão chegando. Uma nova tentativa minha aqui do Pedro de falar nossas merdas, né? Fazer nossas digressões, mas dessa vez focadas no maior clube poliesportivo do planeta, o Clube de Regatas do Flamengo. Você tá vendo aí a live, né? Tá tudo certo na live, não tá? Beleza. Sim, certo. E a gente está aqui agora para fazer essas lives semanais, né? Cada terça-feira a gente vai tentar vir aqui com os nossos pareceres do que aconteceu na rodada, né? Fora também do campo, né? Porque esse clube ele tem a capacidade enorme de gerar uma grande carga de entretenimento para fora, né? Das Semanal. quatro linhas semanalmente, né? Não falta assunto. E a gente vai estar aí para isso, né? A gente vai debater sobre o nosso clube. Eu sou o Marco Paulo Neves, sou historiador, pesquiso futebol e também sou apaixonado pelo Flamengo e estou aqui com o Pedro, meu grande amigo, para a gente comentar sobre os temas da semana. Pedro, dá sua boa noite e quando você não estiver falando, porra, muda essa porra, porque tá foda de ficar ouvindo teu ventilador aí, teu cacareco. Cara, ou é o ventilador ligado ou eu morrendo sem conseguir fazer a porra da live. Então tem que escolher. Mas, primeiramente, boa noite, meu Flamigo, Marcos Paulo, e a todos os Flamigos que estão ouvindo ao nosso podcast. É a nossa segunda tentativa. Na primeira a gente tinha outro participante, mas ele ganhou na loteria, agora está na Europa, né? Tá ganhando Então, em euro. tá ganhando em euro, entendeu? Então não quer. Tá igual. Conseguiu chegar na Europa primeiro que o Felipe Luiz, né? Exatamente. Bateu recorde. E na Bateu. Espanha ainda. E na E na Espanha ainda. Espanha, Felipe Luiz nesse momento tá se rasgando de raiva do Matheus. Tá recebendo, o Felipe Luiz está recebendo proposta de time da Série D aí, pô. Ele tá aqui, Felipe Luiz, você tá ganhando em real, seu otário. O Felipe Luiz tá lá se matando, querendo chegar na É Espanha. uma pena que o real que o Felipe Luiz ganha. Ah, sim, não. O Matheus tem que botar mais uns 3-0 aí para pelo menos São chegar muitos reais. muitos reais, muitos euros para chegar nos muitos reais que o Felipe Luiz ganha, né? Mas é isso como você falou, esse podcast agora vai voltado para o Flamengo, que é a nossa alegria e nosso estresse diário e semanal. É um clube que não consegue dar paz para a gente nos momentos mais fáceis. Mas vamos tentar aí, vamos trazer esse entretenimento para a galera, ver quem acompanha a nossa live. A gente também pode falar sobre as amenidades que estão acontecendo no mundo, né? Hoje, pô, teve uma rodada aí de Champions League aí meio louca, né? E quiser fazer Big Brother também, tamo junto que eu tô acompanhando, tá? E hoje é fora Babu. Eu não tô vendo Big Brother, mas tudo bem. De resto, a gente vai Tá perdido no falando. mundo, então. Eu só vou explicar, eu vou deixar, mesmo que a gente não tenha, se a audiência estiver baixa, se, a gente não, se ninguém estiver assistindo, mas eu vou deixar explicado, se registrado. Está aparecendo, a foto que aparece da live, essa foto minha aparecendo o pastor da Lagoinha, da Universal, do Instituto Madureira, está aparecendo isso porque essa era a minha foto de perfil e o perfil que eu fiz um perfil para o podcast, só que eu sou um idiota, sou um estúpido, sou um beócio, e aí eu só deixei para ver ontem como para a liberação da live e o YouTube ele pede 24 horas para liberar. Então, no canal principal não está liberado. Não sigam este canal, tá bom? Não, esse canal, meu canal pessoal, não sigam este canal, que eu vou depois colocar esta live no canal principal e a partir de semana que vem as lives vão ser feitas no canal que é para seguir. Então, deixar isso claro. Que bom que você se autoelogiou, nem precisei falar. Exatamente. Eu Nem já precisei fiz um plano carinho. adjetivar. Não Exatamente. precisou, não precisou nem deferir as palavras de baixo calão para mim. Eu já faço normalmente. Só gostaria de ressaltar que estamos utilizando belos mantos, tá? Exatamente. Que é o Esse padrão. o manto padrão. Não, qualquer manto é belo, mas o manto que você está usando aí tem história, né? O manto histórico do Exatamente. treinador, do Cláudio Cláudio Coutinho. Coutinho. E Uma o meu é o bela manto edição. histórico, uma bela edição. E o meu é o manto histórico do Tetra da Libertadores e do Enia brasileiro, né? O gol do Danilo. Subiu 3 metros de altura. Exatamente. Inclusive, eu não sei se você viu, já antecipando aqui, eu não sei se você está vendo os memes que estão fazendo com o Jorginho, né? Que estão pegando
o salto dele. Estão colocando ele lá na puta que pariu. Excelente salto. Já botaram ele saindo do Maracanã. Já. Exatamente, ele tá subindo mais que Cristiano Ronaldo, mas enfim. Excelente memes. O Flamengo é pela 7ª vez tricampeão do Campeonato Carioca. É 40ª, coisa 40? Eu sei que é um homem das exatas. 40ª vez campeão carioca. 40º título carioca. E talvez a gente tenha uma crise encerrada. Mas antes de falar de possível crise encerrada ou adiado, tudo mais, a gente vai falar do jogo, né? O Flamengo empatou com o Fluminense em 0-0, um jogo pobríssimo, né? Mas que na entoada que vinha a temporada até aqui, a gente esperava que seria muito pior, né? Na verdade, com a estreia do Leonardo, a gente viu algumas mudanças táticas, né? Eu acho que o Flamengo conseguiu, né, parar um pouquinho o Fluminense, que tem ali jogadores que dão muito fisicamente, né? Então a tática do Leonardo Jardim ajudou para isso. E também o Fluminense ajudou no sentido de que a gente já viu que esse time ele dá umas pipocadas nesses momentos mais importantes, né? Então, no caso de domingo foi isso. Mas antes de eu falar um pouco mais sobre o jogo, fala você, Pedro, o que você achou do jogo? Como foi essa final do Flamengo? Cara, eu achei o jogo, como você já falou, né? Como todo mundo falou durante aí o domingo e a segunda-feira no pós-jogo, um jogo muito pobre, né, cara? Muito complicado de assistir. Foi um jogo muito tenso, por ser uma final, acho que ambos os times estavam tensos. O Flamengo se explica, né? Tem uma explicação da tensão, porque é um clube. O time veio de 2 derrotas absurdas que não poderiam acontecer, principalmente a do Lanús, dentro do Maracanã, com atuações patéticas, né? Então, assim, o Flamengo até se explica de estar muito tenso, todo esse burburinho que ocorreu. Marcos? Tô aqui, pode falar, só tô ajeitando aqui o negócio. Desculpa. Eu fiquei, me senti abandonado. Continua. Me senti uma criança na C&A quando olho no acho mãe. Continua, pode falar. Então, assim, o Flamengo se explica-se, né, o porquê de toda essa tensão e tudo mais. Agora, o Fluminense, que vinha praticando aí o melhor, o segundo melhor futebol do Brasil, não se explica essa covardia toda, né? A explicação que tem só é o manto sagrado. Viu o manto sagrado, tremeu na base, sentiu o peso das últimas 9 decisões, agora 10, perdendo 5, né? Então, fora as outras eliminações de Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, né? Inclusive, essa da Copa do Brasil foi para o pior Flamengo pós-19, foi o Flamengo 2023 do Sampaoli, né? Não, então, isso assim, é uma loucura aquilo ali, cara. Não tem exatamente. A explicação é a camisa, cara. O que explica isso para mim é só a camisa que pesa do Flamengo na hora e bota para valer. Mas, assim, atuações ridículas, principalmente de Samuel Lino e Carrascal, que não podem ser titulares de novo agora na quarta-feira. O Carrascal, assim, ele até tem um crédito, porque ano passado ele fez uma boa temporada, jogou bem alguns jogos, meia temporada, né? Porque ele chegou nessa janela do meio do ano. Teve um jogo contra o Racing, do Maracanã, da semifinal da Libertadores, que foi um jogo contra o bolso. Exatamente, foi o jogo que ele assim decidiu, mas teve o jogo contra o Corinthians lá no Itaquerão, que ele jogou muito bem. Assim, o Carrascal teve boas atuações ano passado, mas é um crédito muito pouco, que já está acabando, já está esgotando esse crédito dele. Não tem, né? Não tem mais esse crédito. Não tem mais esse crédito assim, para ele fazer as atuações que ele fez aí nos últimos jogos. Contra o Lanús foi ruim, foi péssimo. Agora, contra o Fluminense foi coisa sofrível, cara. Assim, o cara parecia um bêbado que tinha acabado de chegar no estádio, deram um uniforme para ele e botaram para jogar. Errando passe de 2 metros, penteando bola que não deveria pentear. Então, assim, isso já é um defeito dele, mas estava, que eu acho, ele segura muito a bola às vezes, poderia às vezes simplificar, mas estava errando tudo, todas as tabelas. E assim, cara, o Samuel Lino, eu tô querendo dar crédito a ele. Ele não tem crédito nenhum. O ano passado dele foi pavoroso, apesar dele ter feito alguns joguinhos e tudo mais. Ter feito gol do título. Ter feito gol do título contra o Ceará, um jogo que tava difícil lá. Eu tava naquele jogo, tava nervoso. Já tava falando, puta que pariu, que merda. Mas fez o gol do título, né? Gol do título, mas não
não corresponde à expectativa gerada em cima dele, nem o investimento, né? O investimento em cima dele é para ele ser mais, né? Então, eu espero que com essas atuações, tanto de Carrascal quanto de Lino, eles sejam barrados amanhã no jogo contra o Cruzeiro, porque assim, o Campeonato do Flamengo começa de verdade amanhã, né? O Campeonato Brasileiro, quer dizer, já começou 3 rodadas, mas foram 3 rodadas tirando a do Vitória, que foi Vitória. Foram 2 rodadas jogadas no lixo. Com São Paulo, um jogo patético, né? Derrota, um empate dentro do Maracanã patético, que o Internacional, com esse time horroroso do Internacional, conseguiu empatar. O Flamengo arrumou um pênalti que foi pênalti, mas não criou nada o jogo todo. Então, assim, amanhã o Flamengo precisa entrar nos eixos. E eu acho que o Jardim já veio, já deu uma consertada ali na defesa, que estava tomando. O Flamengo já tinha tomado 20 gols no ano. Surreal, né? Ano passado, acho que não tomou 20 gols no ano todo. Então, assim, o Flamengo tinha tomado 20 gols no ano, ele deu uma acertada, ele puxou o Pulgar para ser um cara mais de beirada, marcando ali a lateral, cobrindo o Varela, botou o Jorginho no meio para fazer essa saída de bola, coisa que o Felipe Luiz não fazia, porque ele botava o Pulgar para fazer essa saída de bola de terceiro homem, né? Ali, de primeiro homem de meio de campo, como se fosse um terceiro zagueiro ali, para saída de bola. A atuação do Alexandro, muito boa. Varela, ok. E o grande diferencial para mim foi o Léo Ortiz, que pelo menos não errou. Então, assim, se ele não comprometeu, como ele estava comprometendo, já é um ganho, né? Eu acho que o Vitão ainda tem que ser o titular, porque está jogando mais. Eu acho que o Léo Ortiz tem que recuperar a vaga dele nos treinos e mostrando nos jogos, né? Porque os jogos do Vitão foram melhores. Então, eu acho que o Vitão tem que ser o titular ali. Mas se o Léo Ortiz melhorar, não vejo por que ele não continuar. E agora eu acho que o Léo Jardim tem um problema assim bom, que é tentar encaixar o Paquetá no time, né? Sim. Tentar encaixar o Paquetá no time, porque a atuação contra o Fluminense demonstrou que nem o Carrascal nem o Samuel Lino podem jogar, né? Então ele tem que ter opções melhores. Ele disse que vê o Paquetá ali brigando com a Arrascaeta, eu já discordo. Eu acho que os dois têm que se complementar. Eu acho que você tem que fazer os dois jogarem juntos ali. Se ele vier com esse papo igual o Abel Braga em 2019, que Bruno Henrique e Arrascaeta não podem jogar bola juntos porque ocupam a mesma faixa do campo, meu amigo, a vida dele no Flamengo vai durar 10 jogos. Tá? Então, assim, ele tem que fazer o Flamengo jogar. Eu achei, assim, a atuação do Pedro ok, dentro do que o time apresentou, já que o time foi muito ruim. Toda a bola que chegou nele, ele consegue fazer um pivô, ele conseguiu fazer um chute. Ele é um cara muito técnico. Eu não me desfaço do Pedro. Apesar de gostar muito, por exemplo, se o Flamengo trouxesse o Caio Jorge, até porque ele é porradeiro, ele é para toda hora. Não. Inclusive o Gerson mesmo, de novo, né? O Gerson realmente ele o Gerson é Cris Belfort Roxo, né, cara? Só não tem palavra, mas disposição para porrada ele tem. Palavra ele não tem nenhuma. Agora, a disposição para enfiar porrada nos outros é com ele mesmo. Mas eu acho que o Pedro, apesar de gostar muito do Caio Jorge, achar que ele chegaria junto ali na porrada e no futebol, o Pedro é um atacante de Deus, então porrada ele esquece com ele, não existe. Mas ele ia apanhar, com certeza. Ele ia começar a orar ali no meio do campo e algum chute ia voar na cara dele. Mas eu acredito que o Pedro... Assim, eu gosto mais do estilo do Pedro, tá? Do que o do Caio Jorge. Eu acho o Pedro um atacante... Eu gosto de atacante mais estilo do Pedro que estilo do Caio Jorge. Tá? Jogadores mais de área, com maior presença, que fazem um pivô. E o Pedro, cara, é muito técnico. Porra, um jogador que faz gols igual ele fez já aí. Ano passado ele meteu um golaço contra o Vitória, dando um elástico dentro da área. Meteu um gol contra o Internacional, porra, distante fora da área de esquerda. Porra, um puta de um golaço, sabe? O que ele fez esse ano contra o São Paulo, o passe de peito que ele deu pro Plata, isso você não vai ver do Caio Jorge. Não vai. Né? O Caio Jorge vai te dar muita mobilidade. Como diria o nosso falecido Felipe Luiz, ele vai te dar a profundidade, né? Ele vai te dar essa profundidade. Mas para o Flamengo, que enfrenta sempre times muito retrancados, o Pedro é um jogador que se mostra melhor. Tanto que o Caio Jorge é o jogador que faz o oposto, né? Que ele é mais de atacar o time quando ele está em linha alta, né? Então, exato, ataca o espaço. Por isso que falam tanto que o time do Léo Jardim era esse time de transição rápido, né? Que era para pegar o time adversário desprevenido. Né? Exatamente. Mas só que assim, a escalação do Léo Jardim no Flamengo, no Fla-Flu, mostra que ele não pode botar essas características no Flamengo.
Porque claro. o Carrascal não é jogador de velocidade, a Arrascaeta é jogador de velocidade, o Pedro é jogador de velocidade, o Lino, falam que ele corre, mas só corre para trás, só corta. Ele pega a bola, corta para trás e toca. O caranguejo, ele só vai pro lado e. Exatamente. Ele é caranguejo, ele corre ali marcando a linha lateral do gramado. Então, assim, eu acho que o Léo Jardim vai ter que mudar um pouco, adaptar o Flamengo às características de jogadores que ele tem. E para isso, o Pedro é muito bom. Eu acho, não desconsidero ainda que o Flamengo precisa contratar um 9, porque o ano é muito longo e não dá mais para jogar com Plata e Bruno Henrique sendo as reservas do Pedro. Não tem condição. Tem que ter. Ano passado deu certo, porque ano passado estava iluminado, meu irmão. Se tu colocasse ali, porra, trouxesse Márcio Araújo da aposentadoria e botasse ele de 9, talvez daria certo. Mas não, foi um acaso. Então tem que trazer um 9. Na base tem algum? Tô vendo que o tal do Josmar, né? Tem esse garoto sub-20 aí, meteu o gol hoje. Ele, o Wallaciano, só. Porra, o Wallaciano não dá, gente. Desculpa. Cara, vai ter que dar o quê? Não, eu gosto dos moleques da base, mas assim, caralho, tu sabe que não vai virar jogador, é igual o Iago. Eu fui ver o Iago jogar, mano. O maluco tem a mobilidade de uma Kombi 186, pô. Sabe qual é? Tipo, é muito diferente, cara. Não tem como. Um cara que já vai fazer 21 anos esse ano e, porra, não desenvolveu o futebol. Com 21 anos, porra, jogador de alto nível já tá jogando ou titular do Flamengo, ou titular absoluto, ou tá ali no elenco, ou tá na Europa já, cara. Né? Então, assim, a gente tem que... Você pegar aí os melhores zagueiros do Brasil, porra, o Marquinhos foi pra Europa com 18 anos. Então, assim, já era pro Iago ter chegado e ter fincado. Então, assim, eu acho que se o Josmar for esse moleque, bota pra jogar, cara. Tem muito jogo, brasileiro mesmo. Aí, Flamengo e Remo. Porra, não é possível que o Josmar não consiga jogar no Flamengo e Remo. Ali, se tiver um Carrascal, um Plata municiando ele, um Luiz Araújo, não sei. Copa do Brasil. Vão ter jogos no brasileiro que vai dar para botar esse moleque. Eu entendo que é diferente você colocar um time todo sub-20 contra um time todo profissional, como foi Flamengo e Bangu, como foram as 4 rodadas aí do início do Carioca, né? Que o Flamengo tomou 3 tacos e um empate. Enquanto Volta Redonda, então, foi uma coisa assim, absurda. Foi. Mas eu entendo que é diferente você colocar sub-20 completo contra um profissional completo. O sub-20 vai tomar taca, mas é diferente você colocar o Josmar para jogar com o Luiz Araújo, com a Arrascaeta, com o Carrascal, né? Com esses caras que são mais experientes, têm mais cancha e vão poder colocar ele para jogar, e vão poder botar ele para desenvolver melhor. Agora, sobre o Fla-Flu, cara, o 40º título do Flamengo, Carioca, são 14 títulos, né, sei lá, nos últimos 20 cariocas. Acho que sim. São 14 títulos, assim, é uma predominância absurda. O Flamengo ganhou tricarioca em cima do Vasco, ganhou tricarioca em cima do Botafogo. Contra o Vasco, contra o melhor Vasco do século, sim, né? Aí, o Botafogo também o time era melhor que o Flamengo, né? Não, menos o Botafogo, ali. O time do Botafogo era melhor, 2007, 2008, né? 9 não era melhor, mesmo o Flamengo sem o Adriano, porque o Adriano chegou só após, né? E sem o Pet também, o Pet não tava. O Pet também só chegou no início. O atacante do Flamengo, pelo que eu me lembro, era o Denis Marques. Denis Marques, puta que era o Denis. Tinha o Cleberson jogando muita bola, tanto é que o Cleberson foi para a Copa 2010. Tinha um timaço o Flamengo, cara, assim, do goleiro, que eu não gosto de falar o nome, até o ponto esquerda. Então, não, esquece, isso daí não existia. O goleiro era o Diego. Que era uma merda de goleiro. Vamos deixar isso claro aqui. Era um goleiro comum. Era um goleiro comum. Ele teve um bom ano, e aí ele exalta esse maluco até hoje como se ele tivesse sido alguma coisa pro Flamengo. Não era. Ele não teve um bom ano, não. Ele jogou bem. Em 2007 ele jogou pra caralho. 2008 ele jogou bem no Atlético Mineiro, e depois jogou bem aqui. Não, 2007 ele jogou muito. O Flamengo, aquele Flamengo do Joel Santana que dá a arrancada, o goleiro já era esse senhor aí, que a gente não vai falar o nome. O Dito Cujo. E ele jogou muito, cara. O time do Flamengo em 2007 estava muito ajustado. Já tinha Léo Moura, já tinha Juan, já tinha o Fábio Luciano na zaga, o Ibson, porra, aquele ano jogou mais que o Modric. Porra, o Ibson aquele ano, meu amigo, pelo amor de Deus, se tivesse Copa do Mundo, ele era titular da seleção, era ele mais 10. Né? Porque o Ibson fez aquilo ali, Souza Caveirão metendo gol pra caralho. Meu amigo, se hoje o Flamengo tivesse um Souza Caveirão na reserva do Flamengo, tava bom pra caralho.
Tá bom pra caralho. Tinha Souza, Obina, Max Biancucci, que entrava e jogava bem, Roger Flores, que entrava e jogava bem. Pô, o primo do Messi, Max Biancucci. O Roger tava no elenco, tava jogando bem, entendeu? Então, assim, a hegemonia do Flamengo durante esse tempo, né? Esse tri em cima do Vasco, depois teve um 2004 em cima do Vasco. O Vasco era campeão brasileiro, né? 2000, em 99 o Vasco tinha sido campeão brasileiro, em 98, em 2001 o Vasco tinha sido campeão brasileiro em 2000, com Romário, Juninho Paulista, Felipe, teve Juninho Pernambucano, enfim, era um timaço o time do Vasco, e tremeu, quando viu a camisa, o manto preto e vermelho, tremeu. Botafogo, idem. Tá faltando o trivice do Fluminense. Talvez ano que vem a gente... seria o tri, né, se eles tivessem tido a decência. Mas é porque não, a gente pegou eles na semifinal ano passado. A gente ganhou na semifinal, ano retrasado. Foi o Flamengo Novo Iguaçu. Pra tu ver. Mandaram até o Novo Iguaçu pra ver se. Porra, vai Novo Iguaçu pra ver se ganha alguma coisa, já que a gente não consegue. Mas a gente tem o ano que vem para isso. E Novo Iguaçu, inclusive, eu nunca vou esquecer disso. O Flamengo ganha de 3-0, se não me engano, no primeiro jogo. O Tite poupa o time titular contra o Alcas. Exato. Uma porrada. Uma porrada na altitude de um time estreante na Libertadores e para depois, para poupar o jogo no segundo jogo contra um Nova Iguaçu que tinha vencido 3-0. Cara, o Alcas, eu não sei se foi o Tite, não. Acho que foi, o Alcas, eu acho que foi São Paulo em 2023. Não, minto. Não, o Alcas foi pós a demissão do Vitor Pereira. É exatamente isso. O Alcas foi pós a demissão do Vitor Pereira, foi um técnico interino, foi o Mário Jorge que treinou aquele time. E aí depois veio o São Paulo. O São Paulo estreia uma vitória contra o Curitiba, se não me engano, Maracanã. Irmão, nem é porque faz um golaço. 2023 foi tão merda que eu apaguei da minha vida de Flamengo. Passado essa digressão, tem uma coisa falar do jogo? Não, então, é isso. Aí, gostaria de pontuar também que, o Jorginho é muito jogador de bola, faz uma diferença absurda. Faz uma diferença absurda. E pra mim ele não foi o melhor em campo, porque os 90 minutos não aconteceu porra nenhuma, né? Mas a função dele ali de volante, comandamento de campo, ele fez muito bem. O melhor em campo vai ser o Rossi, na minha opinião, porque o cara é um monstro. O cara vai, pega 2 pênaltis e garante o título. Lá a gente vendo o jogo aqui em casa, eu falei, o Flamengo tem que fazer pelo menos 4, porque 2 o Rossi pega. Com certeza. Então eu falei, fazendo 4, o Rossi vai pegar 2 e a gente vai ser campeão. Assim, é um título que eu comemorei? Não. Na minha visão, o Flamengo fez mais que a obrigação dele. O Flamengo veio de uma sequência pavorosa de resultados, atuações péssimas, e o jogo foi para isso. O título foi só para dar uma calmaria, né? Porque se o Flamengo perde, amanhã era guerra no Maracanã. Com certeza. Mas como ganhou, vai dar uma segurada. Se perder amanhã vai ser guerra, porque vão ser 4 pontos em 12 disputados, né? Então o Flamengo precisa amanhã, com essa calmaria, vencer o jogo. Pode seguir, Marcos. Oi? Tudo certo? Travou aí? Não, já encerrei, findei meu comentário sobre Flamengo. Então, só alguns pontos sobre o jogo, né? A gente viu o Leonardo Jardim não quis mudar, né? Muita coisa. Ele botou basicamente o mesmo time que estava jogando antes, até para as peças que a gente mais contesta, né? Carrascal, Lino, etc. Mas ele fez algumas alterações justamente para parar esses pontos do Fluminense, como eu falei, né? Então ele começou ali com na hora de sair com a bola, né? Você tinha o Pulgar para a direita, o Léo Ortiz e depois o Léo Pereira e o Alexandro e o Varela muito apontados para frente, né? Para impedir também que o Canóbio e o Serna ficassem subindo toda hora, né? Tentar segurar um pouco eles no campo de defesa, né? E aí só fez com que a defesa jogasse melhor, né? O Léo Ortiz mesmo não comprometeu, fez um jogo ok, o Léo Pereira também fez outro jogo ok. E isso foi bom pontualmente para esse jogo, né? O problema realmente é o ataque, que é uma coisa meio desesperadora quando você vê, né? Quando você vê o Lino, quando você vê o Carrascal jogando daquele jeito. O Pedro jogou melhor também, mas o Pedro estava voltando que nem um maluco para pegar a bola, tá pegando bola no meio do campo para conseguir fazer jogada e tudo mais, o que é bom, né? Mas ele, enfim, não conseguiu criar muito na frente. O Arrascaeta é alguém que, tipo assim... Ele não aguenta, cara. O Pedro tem que fazer isso. Exatamente. O Arrascaeta aqui tem até na gratidão. Eu realmente acho que se ele precisar pegar banco por um tempo, ele tem que pegar, porque ele não consegue jogar. É impressionante. Ele não está conseguindo jogar também naquele time.
E eu realmente tenho dúvidas sobre como funciona com o Paquetá, né? O Paquetá já jogou alguns jogos pela direita, não fez muito bem, ele jogou melhor com o Botafogo quando ele foi ali para o meio, mas enfim, isso é o tipo de coisa que o Leonardo Jardim vai ter que preparar conforme ele for treinando o time. O que eu quero, a coisa que eu mais assim, desejo com o Leonardo Jardim, que eu espero que ele não tenha essa. Que não tenha. Que não tenha essa ressalva, que ele tenha essa liberdade de fazer isso, é barrar jogador que ele tiver que barrar, como ele fez no Cruzeiro. Ele pegou um Cruzeiro com Gabigol, Dudu, Fagner, essas porra toda, e ele não pensou duas vezes antes, precisou barrar. E funcionou. Todos eles aposentados no INSS. Todos eles aposentados, uns arranques de balsa, e estavam lá. E ele barrou. Mas com o nome, né? Essa que é a parada. Então, assim, eu espero realmente que ele olhe para aqueles estúpidos que ele tem nas pontas e não tenha pudor nenhum de tirar, de barrar. Não dá para ver mais Samuel Lino, o cara joga contra, o cara não consegue dominar uma bola. Quando ele tem um lance no jogo, no primeiro tempo, que eu não sei quem dá o passo para ele, não sei se é o Arrascaeta, não sei se é o Gá, sei lá, que lança a bola assim para ele, assim, entre os zagueiros do Fluminense, e ele não consegue dominar a bola do jeito que ela vai para frente. Ele domina a bola do jeito que ela vai para trás. E é um negócio assim, impressionante. Ele não consegue apontar o jogo para frente. E, inclusive, isso ajudou até um pouco no apoio, esse negócio que eu falei, de você ter esses três jogadores lá atrás, porque o Alexandre ficava muito mais na frente, e o Alexandre conseguia muito mais, fazer muito mais ali do que ele. Era um negócio impressionante, assim. Então, essa é a parada que eu mais desejo do Leonardo Jardim, que ele não tem esse pudor de porra. Cara, teve um lance do Samuel Lino, que acho que foi no segundo tempo, que o Flamengo dá uma pressão, consegue recuperar a bola, ele pega a bola, quica na frente dele, o zagueiro do Fluminense pressiona ele, ao invés dele dominar a bola e partir para cima do cara de 1 contra 1, ele dá um bico para dentro da área. Aí o Fábio vai e pega com a mão. Assim, é desesperador ver esse maluco em campo. É desesperador. Então, assim, como eu falei no outro lance, porra, irmão, faz operação. Qual é o nome daquele maluco lá que saiu, que o Flamengo comprou e vendeu rápido? Alcaraz. É operação Alcaraz. Protocolo Alcaraz, irmão. 2.0. Vende essa merda, mano. Caralho, aproveita que ele eu acho que não vai ser o protocolo Alcaraz, porque eu acho que a gente vai ficar no prejuízo com esse aí. Acho que. Irmão, o prejuízo é ele em campo, cara. Pega o dinheiro que investiu nele, o salário, e compra alguém. Cara, não é possível que não. Assim, vou ser sincero, uma das críticas que eu falo. Eu sei que eu já falei pra caralho, mas olha só, não é possível que na base não tenha alguém que faça a mesma coisa que o Lino por menos. Não, tanto que você vê, a gente fica pedindo para o Cebolinha entrar, como se o Cebolinha fosse o Messi, assim, não é, cara? Porque o Cebolinha ele faz o seguinte, cara, ele pega a bola e ele tenta fazer jogada para frente, ele vai errar um monte de jogada, mas ele vai acertar alguma, porra, porque assim funciona, caralho. E pelo menos ele chuta. Ele chuta de fora da área, né, coisa que o Lino, o Cascal e o Plato não conseguem fazer, porque eles não tem finalização, depender de gol desses três, assim, Porra. Não, o Plata não tem força o Plata não tem força por causa da bebida, pô. Fica bamba, perna dele. Exatamente. Tá eles estão na abstinência, né? O Plata, o Carrascal, deve ser isso. Por isso que eles estavam tão fracos ontem, né? O Leonardo Jardim botou concentração, tá todo mundo lá no time, e aí Alcoólicos Anônimos pra eles ali, né? Tá fraco. Mas eu realmente espero que essa política do Leonardo Jardim chegue logo, porque não dá, cara. Esses caras não dá. E também, se for possível, né, a janela vai até o final do mês, se der, trazer mais jogador, porque realmente a gente precisa de atacante, precisa de algum ponto, se for preciso, porque realmente eu discordo um pouco de base, porque assim, a gente viu na base, a gente teve um gosto da base. Inclusive, eles estavam jogando aí agora contra o Bolívar no Sub-20, estavam ganhando até onde eu vi. Mas a gente teve um gosto dessa base jogando no Carioca e é desesperador ali. Pelo menos eu não vi ninguém para aproveitar naquela porra. Não, eu também não. A minha crítica não é botar alguém da base. A minha crítica é você investir uma caralhada de dinheiro e tempo e estrutura no moleque. Cara, eu vi uma reportagem falando que o Flamengo tinha quase 200 moleques na base. Porra, você não consegue aproveitar um. E hoje é muito mais fácil você trazer um moleque da base, sei lá, do interior da Bahia, do interior. O Flamengo tem uma caralhada de núcleos espalhados de escolinha. Tinha aqui perto de casa, aqui em Anchieta, você jogava, você, meu irmão. Porra, hoje em dia é muito mais fácil você descobrir um talento de futebol
do que era na época do Zico, do que era na época... Tu vê que eu vi uma vez o Leandro Peixe Frito, o maior lateral direito da história do futebol mundial, maior flamenguista vivo, maior que o Zico, tá? Como flamenguista, como torcedor, para mim ele é maior que o Zico. Como torcedor, não como jogador, não como ídolo, tá? Entendeu o que eu quero dizer? Como torcedor. Só que eu vi o Leandro falando que ele foi... O primeiro teste dele foi com 17 anos. Que ele chegou... Um cara virou pra ele, pô, tu joga pra caralho, vamos lá no Flamengo fazer um teste. Ele pegou uma esteira emprestada. Eu vi ele falando isso, acho que foi com o próprio Zico no canal lá que o Zico tem. Então, assim, ele falou isso, caralho, com 17 anos, eu peguei e fui lá no Flamengo e falei, quero jogar. Deixa eu fazer o teste. Ele pegou, fez o teste e falou, cara, eu quero jogar pra caralho. Hoje em dia, o moleque com 12 anos, tu já consegue observar, e o Flamengo espera o moleque maturar, chegar na idade profissional e falar, porra, esse moleque não tem futuro. Não é possível que ninguém na base tenha visto e falar assim, meu irmão, o João Vitor é absurdo, é um cabaço de marca maior. Não tem a mínima condição de ser filho da puta jogar bola no Flamengo. Ele pode jogar... Porra, ele pode jogar no Remo, na Chapecoense, e lá ele vai desenvolver. Mas pro Flamengo ele não tem, cara. Infelizmente. Vão gastar 1 milhão de todo mundo, porque a gente já tá no programa 1 milhão, todo mundo que a gente quer humilhar. Cara, mas aí... toda energia negativa em quem... Irmão, o cara ganha 2 milhões de reais por mês, o Carrascal. Porra, eu gente, não pode humilhar. Caralho, inclusive, isso é uma pauta, né? A gente não vai falar sobre o Felipe Luiz, já passou um tempo, mas... Não, pode falar, tem que falar, eu acho que tem que falar. Inclusive, isso é uma pauta porque eu vi... vi a coisa no Twitter, foda-se também, né? Porque o Twitter tem um plano de maluco, é um manicômio do caralho, então você vai ver um monte de coisa. Mas a gente vai ver coisa em mídia, em imprensa, de falar de que o BAP ele cedeu ao desejo da torcida, que a torcida xingou o Felipe Luiz, que não sei o quê. Porra, meu amigo, vocês estão de sacanagem. Eu tenho que fazer um controle aqui espiritual para não ficar maluco, porque no momento em que o torcedor está vendo o time jogar daquele jeito contra Corinthians, Lanús, perder para Fluminense, jogar mal contra o Vitória, não conseguir jogar, e não poder xingar o time, xingar o técnico, é um negócio ensandecedor, assim, é inacreditável. A gente vê todo esse processo acontecer de maneira muito clara até, e você ter gente na imprensa falando que o cara estava cedendo a torcida quando você, claramente, se você tiver o mínimo de inteligência, você vê que existia essa vontade do Leonardo Jardim antes de renovar com o Felipe Luiz. Isso já acontecia, porra. Isso é muito claro. Ele estava já negociado com ele. Ele não demitiu o Felipe Luiz depois do Lanús, muito provavelmente porque ele não tinha nada assinado. Ele esperou a primeira oportunidade, a primeira crise para demitir. Ele não demitiu o Felipe Luiz depois de um 8-0 porque ele achou que tinha que ser 10. É porque demitiu porque ele conseguiu a assinatura, conseguiu o contrato com o Leonardo Jardim, e ele dispensou. Eu acho que a sua crítica também, além da minha, é a que a forma como foi feita foi absurda. A gente pode até que debater, eu nem sei que se tinha que demitir ou não, eu sinceramente acho que o ciclo estava acabando, e que uma demissão não seria absurda. Mas, assim, existe um debate, eu acho que faz parte do debate, ou a gente falar, eu achava que tinha que demitir, eu achava que não tinha que demitir, isso aí, ok, isso faz parte. Agora, o que a gente pode concordar é que a forma como foi feita foi, assim, absurda, foi sem nenhum tipo de normalidade com o que um ídolo como o Felipe Luiz merecia, né? O cara foi noticiado às 1h30 da manhã de uma segunda-feira que ele estava demitido do clube depois de uma conversa de 30 segundos. E aí isso leva a minha análise sobre a forma como os dois agentes do caos, né, estão lidando com isso desde que aconteceu, né, que é o presidente do clube, né, o merda do BAP e o merda do Boto. O BAP, ele faz isso e ele vaza um monte de áudio falando de tem que trocar o trem. Porra, pegou trem quando esse maluco na vida dele, porra? Pegou trem onde? Em Aspen, na Suíça? Pegou em Berlim? Porra, pegou já... Tu tá igual o Babu falando da Ana Paula, do Big Brother. Caralho, cara, pegou trem aonde esse maluco? Pegou o trem errado, tem que sair, caralho. Nunca pegou a fila do SUS. Nunca pegou ali Qual o trem errado que ele pegou? Ele tava em Deodoro, pegou, em vez de pegar o Jacareí, pegou o Santa Cruz. Pegou o Santa Cruz, só se ligou na Vila Militar. Só se ligou em Magalhães Baixos, aí ele desceu e pegou de volta. Pelo amor de Deus, porra. Aí vaza áudio. Aí, inclusive ele tem esse negócio do profissionalismo. O profissionalismo dele é só quando o Flamengo ganha, né? Que o Flamengo ganhou, ele vai lá, aparece, tá coletivo, e quando perguntam ele falou, não é pra falar sobre isso não, tchau, vai embora. Porra, é um crianção, cara, é mais um crianção. A gente tá viu tanto aí
esse negócio do profissionalismo, de não sei o quê, e basicamente o comportamento é igual, até mais patético do que o do Landim. E o do Boto, meu amigo, o Boto não tem assim. O Boto, sinceramente, é um cara que ele tá fazendo hora extra no Flamengo, porque os jogadores não gostam dele, a forma como ele lida com o Felipe Luiz não funciona, não funcionou. As contratações dele, assim, parece que eu tô vendo o Marcos Braz. Tipo, tem um scout todo, tem aquele ucraniano que ele trouxe, o russo, ucraniano, sei lá, que trouxe para fazer scout. É ucraniano. E a gente está vendo o quê? A gente está vendo o Danilo, os melhores, assim, os que vêm, que o melhor custo-benefício são Danilo, que vem de graça, Saul, o Jorginho, exatamente. Aí que são boas contratações ali, mas assim, são contratações meio óbvias, né? São jogadores já renomados. Aí você gasta uma bala num Samuel Lino, gasta uma bala num Paquetá, gasta não sei o quê. E o que a gente está vendo aqui, pelo menos que eu percebo, é que a gente precisa rejuvenescer esse time, porque você tem muitos jogadores acima dos 30 anos. Se não me engano, o Flamengo é o clube mais velho em média de idade do Campeonato Brasileiro. Isso precisa acontecer e você não vai fazer isso com um jogador renomado de 25 anos custando 40, 50 milhões de euros. Você não vai conseguir repor todas essas vagas, até porque você precisa de jogadores para compor elenco. E assim, hoje eu vi uma notícia eu passei muito rápido, assim, mas eu vi uma notícia que o Flamengo estava interessado no atacante do Polônia, do Genoa, sei lá, 40 milhões de euros. Porra, caralho, não é possível, cara. Bolonha. Não é possível que você esteja disposto. Eu não sei se é verdade, mas joga muita coisa, mas eu não acredito que você esteja disposto a trazer um jogador do Bolonha de 40 milhões de euros. Não dá, cara. Assim, é impraticável. É uma prática completamente comum. E aí, se você precisa disso, cadê o scout, cara? Cadê um jogador para você tirar ali de um clube da Colômbia ou de alguma liga assim? A única contratação que teve esse perfil foi o Juninho, que não deu certo, mas assim, não vão dar. Não vai dar todo mundo certo. É comum. Não digo nem da Colômbia, eu digo assim, por exemplo, um jogador do Brasil mesmo, um artilheiro da Série B, tipo, joga time menor, que esteja metendo gol. Cara, não é possível que, por exemplo, o Vasco tenha trazido o Cano e depois tenha trazido o Verratti, que não é jogadoraço, mas caralho, mas é jogador pro nível do Vasco ali, foi o artilheiro do Brasil. Ele e o Ryan garantiram que o Vasco não caísse de novo e assim vai, cara. Não, e o Cano, cara, depois ficou aí, se estabilizou no Fluminense e deu um título da Libertadores. Até mesmo o próprio Calleri do São Paulo, sabe? Que é um jogador que mete gol toda hora pra caraca e os caras não conseguem, sabe? Isso aí é realmente uma parada de ser estudado. O Calleri é um pouco diferente porque o Calleri ele tem uma passagem no West Ham, né? Ele vai pro West Ham, ele é aquele jogador que pinga, assim. Mas eu digo assim. Mas ele tinha voltado, tava no Rio. Sim, são jogadores encostados, são jogadores jovens que têm potencial, mas que não tem esse mercado todo, cara. Esse é básico. É um time que fatura $1 bilhão, como o presidente gosta tanto de se exibir. Então, cara, vai atrás desse. Contrata funcionários que consigam fazer essa análise de mercado, esse scout. E vai trazendo os jogadores para ir compondo o elenco, cara. E aí você... Até uma loja assim de mercado, até, né? Essa loja meio John Textor, né? De pegar e vender o jogador e tal. Inclusive, essa é uma das grandes críticas do Botafoguense, né? Que está mais preocupado em fazer isso do que em desenvolver para o clube. Ué, gente, mas o cara é empresário. Pois é. Né? Empresário inclusive, de lucro inclusive, em qualquer lugar do mundo. Inclusive, eu li uma entrevista do Renato Paiva recentemente aí, que ele deu uma porradinha no Textor aí, né? Pô, mas esse Renato Paiva não tem moral nenhuma de falar, viado. O maluco é péssimo, horrível como treinador. Pô. Mas ele venceu o gigante PSG. Pô, verdade. Você vê, cara, o próprio Igor Jesus, que o Botafogo trouxe, foi um trabalho foda de scout, pô. Foi, exatamente. E, cara, é necessário fazer isso. E não é para trazer jogador titular que vai fazer todos os gols, não. É para trazer jogador que vai compor elenco, que vai conseguir manter uma competitividade mínima no clube. De uma forma que você não seja oneroso, né, cara? Que você não vai gastar 40, 30 milhões de todo mundo. Exato. Mas se você for pegar até 2019, tirando o Arrascaeta, que foi um investimento alto, o Felipe Luiz veio de graça, né? Mas veio de final de contrato, o Rafinha veio de final de contrato, o Rodrigo Caio estava jogado lá no São Paulo. Mas você prefere que é o mesmo perfil? São jogadores assim, consagrados, Felipe Luiz, Rafinha, mas que estão... Não, sim, é uma oportunidade de mercado. Eu estou entendendo o que você está querendo dizer. Segue aí, porque não sei se você terminou de falar sobre o assunto. Não, eu ia só encerrar essa parte mesmo para passar para a próxima pauta. Não, eu queria falar sobre a demissão do Felipe Luiz, que assim, cara,
eu entendo o que você está falando, que parecia ser realmente um fim de ciclo, né? Isso é o que é. Cara, quando é noticiado na imprensa, por mais que sejam jornalistas que você tenha meio que um pé atrás com os caras, né? Mas você sabe que tem algum fundo de verdade, porque jogador solta para amigo, fala, vou soltar isso aqui para tu soltar para o jornalista noticiar, para saber o que está acontecendo. Então, assim, realmente havia uma insatisfação com o Boto, havia uma insatisfação com o Felipe, porque eu não estou jogando, porque eu não estou jogando naquele esquema, porque eu estou melhor fisicamente que o cara e o cara não estou conseguindo jogar. Coisa que o Felipe Luiz, quando chegou, ele foi certeiro. Ele barrou Fabrício Bruno para botar o Léo Ortiz, estava melhor. Sim. Ele falou, eu vou botar o Gabigol para jogar, mas se tiver mal, vai sair. Ele impôs aquilo, ele deu aquele esporro lá no Gabigol contra o Atlético Mineiro na final da Copa do Brasil, no Maracanã. Ele resolveu o problema do Pedro, criado também pelo Boto. Exato, ele resolveu o problema do Pedro. Ele chegou, botou o pau na mesa no final do ano passado, no meio do ano passado, né, naquele jogo contra o São Paulo. Então, assim, eu não entendi por que esse ano ele deixou esse lado paneleiro dele falar mais alto, né? Não sei se foi, vamos mudar um pouco aqui a postura, não sei o quê. Só que assim, onde tem fumaça tem fogo, né, meu irmãozinho? Então assim, se, tava meio que solto, não sei o quê. Aí você vê foto dos caras, na noitada, Carrascal bebendo pra caralho, Plata bebendo, Léo Pereira terminou com a mulher, mas tá não sei aonde. O Léo Ortiz, lento pra caralho, meio gordo. E aquilo, a gente voltou de férias agora. Meu amigo, você é profissional, você ganha 2 milhões por mês. Se você sabe que o calendário vai começar antes, cabe você se preservar. Eu sou profissional, mano. Eu sei que segunda-feira eu tenho que trabalhar. 7h30 da manhã eu tenho que estar batendo ponto na minha empresa. Domingo eu não vou ficar enchendo a minha cara até 2 da manhã. Porque eu sei que 7h30 eu tenho que bater ponto. Então, é assim com todo mundo. Imagina você ganhar 2 milhões de reais por mês durante 20 anos da sua vida. 20 não, vamos botar uma média de 10 anos da sua vida. Sabe qual é? Cara, você tem que se dedicar àquilo ali durante 20 anos. Menos, até tem jogador que joga bola durante 15, 16 anos. É isso, você vai abrir mão daquilo para poder ser um profissional melhor. Então, se você joga no Flamengo, que é a maior torcida e a mais esquizofrênica, você vai ter o ônus e o bônus. Se você quer ter só o bônus de, caralho, a gente é campeão, Fla, como é que é? O negócio do aeroporto lá? Eu estou esquecendo o nome agora. Aeroflá. Aí, depois que você ganha, você volta, você fecha presente Vargas. Sabe qual é? Tipo, isso é muito bom, cara. Imagina, ter campo da Libertadores, tu vai no Barra Shopping, 200 mil pessoas lambendo a tua caceta. Isso é bom pra caralho. Só que, meu irmão, a partir do momento que você for um merda, a partir do momento que você tiver... Você vai ser humilhado. Meu irmão, isso aqui custou R$450. Sabe qual é? Exatamente. Eu pago sócio todo mês, R$120. O jogo é R$25. O jogo contra o Lanús foi quanto mesmo? R$300. Para sócio estava sendo 75. E eu não fui. R$175 e o pagando 25%. Isso que eu pago. Ele não pode xingar o jogador e o técnico, porque senão você vai derrubar o técnico e vai estar a crise. É isso que eu falo. Uma chuva do caralho no Rio de Janeiro. Exatamente, choveu maluco. Uma quinta-feira, uma chuva absurda no Maracanã, no Rio de Janeiro. Aí tu tem que pagar. Aí tu vai no Maracanã, tu bebe uma cerveja é R$15. Aí se tu não bebe uma cerveja, um Guaraná é 12. Aí, tu come alguma paradinha lá do lado de fora, é 30 merréis. Aí quando tu soma, o bagulho sai 200 conto num dia. Amanhã eu vou pro jogo. Provavelmente vou gastar isso aí, porque vou de metrô, gasto 3 cervejas. Quer dizer, eu pego um Uber até o metrô, e depois eu volto de trem. Quando eu vejo, só de locomoção é R$40, R$50. Né? Mais o ingresso. Então, assim, aí o Flamengo fazendo essa vergonha, perdendo para Corinthians, perdendo para Lanús, tomando 3 tacas no Brasileiro, perdendo para Fluminense, que tem um investimento muito menor que o do Flamengo. Aí o torcedor xinga, e o treinador é demitido, e o filho da puta do presidente bota a culpa no torcedor. Não, no caso não foi nem o... Não foi nem o presidente, mas assim... Mas existe esse debate. Existe esse debate na mídia. Eu vi essa porra. Exatamente. Cara, eu vi o Cantarelli falando isso. Exatamente, como se, assim, quem tem a caneta e quem prada tanto profissionalismo é o presidente. O presidente vai ficar ouvindo o torcedor? O torcedor do Flamengo é maluco. Tem torcedor do Flamengo que se veste Lila Pereira, porra. Tem torcedor do Flamengo que se veste Jorge Jesus, que invade ônibus, que... Porra, faz os caralho.
É esse o profissionalismo? O torcedor vai xingar, você Você vai dar vai na ouvido, onda do assim? torcedor. Exato, não tem Então, não, é um debate, sim, é insalubre, ele não existe, É cara. insalubre, Não não existe. existe, exato. Então, assim, é o que eu tô te falando. Eu vi gente da mídia especializada aí, como o Cantarelli e o Betão, falando isso, porque a torcida pressionou e quando mandou embora, falou: não era para ter mandado embora. Caralho, meu irmão. Eu nem acho Eu que. mesmo. Primeiro que eu acho que, não, que a torcida não disse não era para ter mandado embora. Acho que a torcida foi bastante unânime no sentido da forma como foi mandado embora. E aí existe um debate se era para ter mandado embora ou não. Aí isso aí é Eu, uma coisa que eu, é super válida. eu acho que não era para ter mandado embora. Eu acho que Ué, não era para ter mandado embora. Eu acho que é aquilo que eu falo. O Flamengo estava jogando mal? Tava. Esse início de ano tava. Mas também tem muita parte dos jogadores, né? sim, Tem muito de sentar na gratidão que eles acham que a torcida tem que ter com eles pelo que eles conquistaram no passado. Só que o exatamente. teu salário está continuando caindo, meu amigo. Desse ano, o teu E salário não acabou, é. né? E acabou 2025. E Você tem acabou. O 2025 acabou. Só que o teu salário é desse ano. Entendeu? É o que eu vou falar. Vou trazer. Eu gosto muito de trazer o jogador para a realidade. Ano passado eu dei lucro para o meu patrão de, sei lá, 200 milhões. Se esse ano der prejuízo de 1 milhão, eu vou ser mandado embora, meu amigo. Não tem jeito. Ou eu vou ser mandado embora, ou meu patrão vai comer o meu toco e vai falar, meu irmão, isso aqui tá ruim, você tem que melhorar isso, isso e isso. Então, assim, sim. se o jogador de futebol é mimado nesse ponto, cara, o Neymar hoje falou, é difícil ser eu. Mas vai tomar no cu, cara. Porra. O Neymar, Isso é, o Neymar mandou porra. o Ancelotti para Mirassol e não vai jogar, pô. Mano, é surreal, tá ligado? Tipo, cara, não, O cara vai ter errado, Mirassol, ele vai ter Mirassol e o Neymar não vai jogar, cara. errado é o Eles estavam indo. Ancelotti ir até Mas Mirassol, cara. aí é foda. Aí a gente fica debatendo. Deixa eu só botar o computador carregado, com sua licença. Fica à Aí a gente vontade. fica debatendo se não é justo, que não sei o que, o Ancelotti não presta atenção, fica aquele bando de influência puxa-saco lá falando de não presta atenção no Neymar. O cara estava indo para Mirassol, ele ia ver quem ali, Neymar? Ia ver o Tassiano? Ia ver É, o Reinaldo? Não, ele foi ver o Neymar, cara. E o cara não vai porra. jogar. Você fala, não vou Cara, jogar. o Arão ia ver o Arão, Vai ver o pode ser o Arão. Arão. O Arão vai pegar Pode o ser o lugar do Arão. Bruno Guimarães aí, tá lesionado? Cara, é surreal. Então, assim, o jogo de futebol é um bicho muito mimado, cara. É um bicho muito mimado. Então, o cara só quer ter o bônus da parada. Meu irmão, você tá jogando mal, você tá ganhando 2 milhões por mês, tu vai ter teu toco comido, meu parceiro. Não adianta. E assim, o que você falou do Arrascaeta. Cara, o Arrascaeta, a gente sabe o craque que ele é. Para mim, assim, não tá abaixo do Zico. Tem outro, para mim é Zico, Leandro, Júnior. Aí pode ser o Arrascaeta. Pode ter sido o Arrascaeta depois antes do Júnior, tá? Não sei. Isso aí é idolatria de cada um. Mas, assim, ele tem que entender o seguinte, caralho. Eu sou um jogador que tem um meu físico não muito privilegiado. Eu preciso do meu físico para jogar bola. E o Arrascaeta caga, cara. Às vezes o Arrascaeta caga. Esse início de ano dele arrastado é porque você vê claramente que fisicamente ele tá abaixo. Então ele precisa entrar nessa forma física para jogar. Se tiver que barrar, vai comer banco, filho. Exatamente, é o que eu mais espero. Não tem jeito. Então, finalizando aqui, o Flamengo, então, é campeão, vamos repetir agora, né? Foi campeão carioca. Não é um bagulho que. 40 vezes. Não é um bagulho que decide onde o Flamengo vai, não decide porra nenhuma, não significa assim nada no quesito ano todo, mas foi algo importante para adiar a crise e tudo mais. E aí eu peguei aqui um tweet vou dar o devido crédito aqui, Bruno Ourique, eu acho que ele é da Flamengo TV, da Flamengo TV. Ele é repórter Flamengo TV. Ele fez aqui um destaque. Os únicos resultados que classificaram o Flamengo foram os 3 jogos sem vitórias do Nova Iguaçu e 2 tropeços do Maricá. Achou estranho? Então olha como ficou o quadrangular do rebaixamento. Os 2 ficaram nas últimas posições com uma vitória e 6 empates cada, né? O Nova Iguaçu ficou a 1 ponto assim um pouco acima do Maricá. Que só para admitir um pouco esse fato dos 16, eu antes eu vi 16, agora eu vi 13 jogos favoráveis ao Flamengo. 20 jogos. Até o final do ano vai ser uns 40 ou 50 jogos. Não, é impressionante porque assim, o Nova Iguaçu, ele basicamente, eu aprendi que o Nova Iguaçu e Maricá são um Real Madrid
e Manchester City, né, da região do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Eu ia falar região metropolitana, mas Maricá não fica na região metropolitana. Maricá não fica. Posso só te falar, dar um dado aqui, antes de você esculachar Nova Iguaçu? Sim. O Nova Iguaçu está classificado para a segunda fase da Copa do Brasil. Eliminou semana passada o Lagarto do Sergipe. Perfeito. Tá vendo aí? Então, já é humilhar os caras. Mas mesmo assim, esses caras que são... Mas foi nos pênaltis. E tomando um sufoco do caralho do Lagarto. E o jogo foi no Rio. Tá? Temos Nova Iguaçu e Madureira. O Madureira está na terceira fase já. Eliminou o ABC de Natal. Mas essas equipes que são potências do futebol brasileiro resolveu largar jogos do Flamengo para o Flamengo se classificar, perder, empatou, acho que o Nova Iguaçu empatou tudo, eu tô falando. E foram lá, foram só perdendo e só empatando. Só que o problema é que eles esqueceram de ganhar quando eles foram para o quadrangular final, né? Eles acharam que eles iam continuar perdendo para o Flamengo se classificar, mas o Flamengo já estava classificado. Esse que é o negócio. Então eles continuaram perdendo, continuaram mantendo isso. O Nova Iguaçu só foi ganhar uma partida agora, na última rodada contra o Sampaio Corrêa. Então, assim, tem que explicar para eles, tem que explicar para essas potências do esporte que quando o Flamengo classificou, eles poderiam ter voltado a jogar o futebol exuberante deles e continuar a vencer. Mas, no caso, eles não souberam, não sabiam e continuaram aí perdendo. Quem foi rebaixado? O Maricá, com 4 pontos. Ele jogou 6 jogos, ganhou 1, empatou 1 e perdeu 4 jogos. Deixa eu só falar isso aí também, porque o que acontece? Ser um pouco mais claro, esse negócio de 16 jogos. O Flamengo dependia do Boa Vista, Madureira, Nova Iguaçu. O Maricá, o Flamengo não dependia tanto, porque o Maricá já estava na merda. Não teve um jogo que o Vasco também precisava empatar? O Vasco empatou? E o Vasco, o Fluminense, eu acho, era do Boa Vista, exato. E o Vasco ganhou. Ou seja, o Vasco também fez parte do complô para classificar o Flamengo. Maravilha. O Vasco fez parte do complô. Então, na verdade, eram esses 3 times, Madureira, Boa Vista e Nova Iguaçu. Não foram os 3 que perderam. Foi só o Nova Iguaçu. Porque o Boa Vista e o Madureira classificaram à frente do Flamengo, inclusive. Então, na verdade, o Flamengo não contou com os 16 resultados. O Flamengo contou com 2 jogos do Nova Iguaçu. Só. E o Flamengo ganhou os 2 jogos dele. Simples. Perfeito. Então, nesse caso, é mais uma teoria da conspiração incrível, assim. É muito bonito porque eu vi ela nascer. A gente viu ela nascer assim nos nossos olhos. É como ver o ataque lá dos Estados Unidos com o Irã, está vendo história assim, sendo feita na nossa frente. É tipo isso. É incrível, fantástico. Uma coisa assim, um fenômeno na natureza. Daqui a 30 anos vou falar que o Flamengo ganhou porque esses 40 jogos aconteceram a favor. Papeletas amarelas de 2026. A segunda divisão de 1933 que nunca aconteceu, porque não tinha segunda divisão. Não, cara, irmão, tem jornalista que tem voz em canal grande, que fala de rebaixamento do Brasileiro de 1995. Tem jornalista que fala que o Flamengo virou a mesa. Que eram 4 times. Nem lembrava quem era. Ele postou uma vez uma dessas imagens assim que você manda no WhatsApp, que era uma foto do Apolinho com um coach dele assim falando de mudar o regulamento, sendo que o Apolinho, pelo menos ele não fez a covardia de fazer isso quando o Apolinho estava morto, né? Ele fez isso quando o Apolinho estava vivo e ele pôde desmentir este idiota que é o Milton Neves. E aí ele falou, não aconteceu isso e tal. E é uma coisa que você pesquisa básica. O campeonato já começou com 2 rebaixados. Isso aí é básico, mas enfim. Seguindo aqui a pauta, eu pensei, a gente já pincelou um pouco isso, né? Mas de falar um pouco sobre a crise adiada e nem como a crise surgiu, né? Dando aqui início, basicamente, eu já adiantei, né? Que isso não acaba com o do Flamengo, né? A gente tem muita coisa para acontecer ainda. Mas esse título do Carioca foi importante para não fazer disso aqui uma terra arrasada já em março e a gente ter que ficar correndo atrás do prejuízo e com o time com pressão e com o técnico que acabou de chegar tendo que entregar muito resultado, que ele tem que entregar ainda, né? Não mudou, mas que pelo menos tem ali um desafio e um título em cima de um rival que é sempre importante. Mas essas figuras, né, Pape, Boto, Jardim, né, eles vão agora viver a roda de fogo de verdade, que é o restante do ano, né? O Boto, sinceramente, eu acho que é um zumbi dentro da Gávea, é um cara que tem um relacionamento péssimo com todo mundo, até falei isso contigo, né, da notícia dele, Boto já sabe que será demitido. Claro, caralho, tinha 1 milhão de notícias falando de que o cara tava procurando outros malucos, como é que ele não sabe, cara?
Notícia seria se ele não soubesse, né? Ainda está em segredo, né? Tá recluso, ele tá no Big Brother, não tava sabendo nada, tava acontecendo e estava lá, o cara negociando. Tava no Irã. Tava no Irã. Tá no Irã, sem internet, os caras. Aí o papo tá lá, foi tudo mal, óbvio que ele sabe, porra. Não, quem não sabia que ia ser demitido era o Felipe Luiz, né? Exatamente, ninguém sabia, né? A gente acordou e descobriu. Mas não, só o BAP. Só o BAP. E o Boto, né? Que inclusive tem tudo isso, né? O Boto, a primeira notícia que fala que o Boto falou pro Felipe Luiz que ele não queria isso, mas que o BAP mandou. Aí quando tem a coletiva do Felipe, do Léo Jardim, ele vai lá e fala que é uma escolha que ele fez, né? Inclusive, uma covardia do caralho, que ele vai lá, chega, fala o negócio dele lá, esbravija o profissionalismo lá dele, não abre para pergunta, não e vai embora. O BAP e o Boto não foram contestados em nenhum momento porque eles demitiram o Felipe Luiz às 1h30 da manhã de uma segunda-feira. Não, ninguém contestou e ninguém vai responder isso. A gente vai ficar para sempre sem nenhuma explicação lógica de por que essa demissão não aconteceu de manhã com um ambiente controlado profissional. Mas tudo bem. É isso que vai ser. A gente vai ficar com essa versão. E o que eu falei. Os caras da entrevista lá é Flamengo TV, Flazoeiro. Ah, sim. Não, pior que não, na coletiva, eu vi a coletiva do Jardim, tava lá, TNT, Globo, tava lá tá os com caras. Tempo, filho. Tá com tempo. Tava lá. Ele vi e tava lá os caras. Ele, justamente por isso que ele não abriu pergunta. Porque se ele abrisse a pergunta, ele ia tomar essa. Por que você demitiu o cara às 1h30 da manhã? De uma segunda-feira. Mas ele não vai responder isso, nunca vai saber. E aí, em algum momento, no primeiro momento que o Flamengo tiver alguma crise, ele vai ser sacado e ele vai lá para a Europa, que ele tanto fala que ele quer ir, inclusive é um maluco que ele não tem esse bom trabalho com o elenco, ele não tem bom trabalho com transferência e ele ainda cria crise quando ele tem a oportunidade. Quando o time está minimamente bem, ele vai dar entrevista para 1 milhão de veículos, fica falando um monte de merda sobre a Europa, que não sei o quê, babá, que ele já deixou claro que ele tem muita vontade de ir embora, então já poderia ter ido já. Inclusive, ele falou isso do Felipe Luiz, né? Exatamente. Durar mais um ano. E também não esconde, né? O Felipe Luiz era um cara que eu tinha já perfeita noção de que se o trabalho dele continuasse minimamente bem, em junho ele já estava fora do Flamengo, ele já teria achado aí um Valência, um Valladolid, uma porra dessa para treinar e ele iria. Parece então, que o Estrasburgo e ele não quis ir, né? Eu não sei quanto isso é verdade, isso aí foi um negócio que o BAP lançou para tentar justificar, mas assim, e mesmo assim, né, foda-se, né, o Felipe, contando que fosse verdade, que o Felipe Luiz foi falar com o Chelsea achando que era para treinar o Chelsea, o BAP já estava falando com o Leandro Jardim há muito tempo, então, e aí? Chumbo trocado não dói, filho, então foda-se também. Mas, como eu disse, né, não adia crise, a gente vai continuar com essas figuras, né, o Leandro Jardim a gente não sabe muito dele ainda, né, se ele é capaz de apagar fogo ou acender mais, vou jogar mais gasolina nas coisas, mas a gente tem essas duas figuras, porra, nefastas, sinceramente, que eu não tenho nenhum apreço por nenhum dos dois, e que vão, pelo menos o Boto, né, porque o BAP só cai se for um impeachment, mas preço ele tem que fazer muita merda, então o BAP vai seguir aí, e o Boto até quando o BAP se encheu o saco dele ou conseguiu um contrato com o Edu Gaspar e mandar ele para a Croácia, para a Albânia, para onde ele gosta de ir. O BAP ainda vai se reeleger, cara. Exatamente. Então, assim, então a gente está num clube que está eternamente propenso a ter crise. Não tem um momento de paz que a gente não... Ano passado, pareceu, a gente teve ali uma miragem, né? Um fundo falso de profissionalismo que a gente achava que tinha, não vazava nada, escalação, o Gerson soltava escalação, provável escalação, estava todo errado. Então, assim, a gente teve ali um vislumbre do que era o tal profissionalismo. Esse ano, no exato momento em que o BAP falou vocês vão voltar a jogar contra o Vasco e contrariando a comissão técnica, acabou. Não tem mais, porque depois disso foi ladeira abaixo. É a demissão do Felipe Luiz do jeito que foi, são as declarações dele, né? Ano passado mesmo ele já deu declaração merda falando de jornalista, como tinha que falar porra nenhuma de aparência de jornalista. Então, assim, é um negócio que a gente já tá vendo declínio da tal profissionalização. Não tem mais isso. Foi o Boto que soltou, não foi para o Mauro, aquela questão do Pedro, de que tava foi o Boto que soltou. Então, assim, não tem mais isso. A gente vai sobreviver com um cenário provável de crise e a gente vai seguir achar que torcer para o time conseguir empurrar isso. Cara, não tem mais como, não tem mais clima para ele ficar no Flamengo, né? Os jogadores já não gostavam dele antes Exato, do Felipe, da demissão, né? Então, assim, cara, por mim, pode
pode pegar as coisinhas dele, meter o pé lá para a Europa, vai para Portugal, vai lá para, como você falou, para a Grécia, né, que ele trabalhava antes. Não, ele acha que ele é um cara que tem assim um puta mercado na Europa, tipo, Então vai, porra! O negócio dele é que ele era de comissão, da comissão técnica, ele era de scout do Benfica, uma coisa assim, e ele conseguiu ali alguns trabalhos bons assim nessa posição, nesse posto. Mas aí quando ele virou diretor esportivo, porra, foi um time da Grécia e era o time lá da Croácia, que inclusive os caras detonaram o carro dele. Na Croácia, os caras Na detonaram Croácia, o carro dele. eu lembro. Os caras ficaram putos com ele a ponto de detonar o carro. Então, assim, são os trabalhos pequenos que ele tem. E ele acha que ele Mas, tem cara, o BAP, não sei se você vai lembrar essa história, o BAP não conhecia o Boto. O BAP nem sabia quem era o Boto. Nem lembro disso. O Boto foi uma indicação de um amigo do BAP que conhecia ele de Portugal. Porque eu não sei que tanto tesão é esse que esse BAP e o Marcos Braz e a diretora sente por Portugal, que toda hora eles têm que ir para Portugal, tudo eles fazem de Portugal. Então, tem assim. Estrangeiro, no geral, né? Exatamente. Mas, caralho, é isso. O BAP nem sabia que era o Boto. O Boto é uma indicação lá de. É um cara que trabalhou no futebol grego, trabalhou aqui no Benfica e tem um conhecimento, isso aqui. Meu amigo, se o Benfica fosse bom, não tava nessa peleja aí que ele tá há 200 anos aí, cara. Sabe qual é? Então, tipo assim. O Benfica tá tomando taca do esporte lá, né? O esporte que tá crescendo lá. Cara, né? Então, assim, eu nem. Pô, você viu aí o Benfica e o Porto no Mundial de Clubes? Porra, aquilo ali foi uma patifaria, cara. Mas esses clubes, eles conseguem ali, eles têm uma capacidade ainda de pegar jogadores jovens e vender, revelar jogador. Eles têm ainda essa habilidade, né? Mas, cara, não sei. Mas de forma não competitiva, né? Quando você tem grana, é muito mais fácil você errar. Né? Porque você erra, você conserta seu erro. É muito bom fazer merda com o dinheiro dos outros, né? Por isso que o Marcos Braz era tão bem, assim, né? Bem, ele brincar com o dinheiro dos outros, foda-se. Você contrata 30 jogadores, você precisa de 11 no elenco. Se 11 dão certo e encaixa, você ganha, você é campeão e pronto, acabou. Só que você esquece os outros 30 que você contratou, os outros 20, né? Que você contratou. É assim que esses caras vivem. Passado BAP, Porto, essas porra toda, seguir para o que o Flamengo tem agora pela frente, né? O Flamengo agora pega o Cruzeiro amanhã, você estará lá, será nosso com certeza correspondente. Enviado especial. Domingo, né? Tem o Botafogo. Sábado Tem o Botafogo. Sábado 8h30. É o quê? Sábado 8h30, um péssimo horário. Um excelente horário para uma prática de futebol, ainda mais num bairro de gente dentro que estou aqui próximo ainda. Cara, excelente. Nesse esse estádio merda que é esse Engenhão, caralho. E na quinta-feira, né, tem o Flamengo e Remo, que nós dois estaremos. Estaremos dois então, enviados. Assim, e depois tem o Corinthians, né, também, né? Então, Corinthians de domingo, acho. Domingo, então, assim, você para pensar, é Maracanã amanhã, Engenhão sábado, Maracanã. São 3 rodadas do Rio. E Itaquera, né? Então, ou seja, todas as casas do Flamengo, todas o Flamengo tem capacidade, inclusive em Itaquera é a chance do Flamengo ter revanche contra o Corinthians, né? Vamos jogar um jogo podre imundo, vai conseguir vencer. E eu acredito que é um bom teste assim para o Leonardo Jardim, né? Ele vai ter um jogo, amanhã vai ser importante para ele, porque é contra o Cruzeiro, né? Inclusive, ele deu a sorte de ser aqui no Maracanã, né? Que se fosse no Mineirão, ele ia ser humilhado de maneira impressionante. Mas também é uma oportunidade a gente ver Tite, Gerson, né? De volta, é um jogo interessante. Tem o clássico no domingo contra o Botafogo, que é um time que ainda não está se contando. Inclusive, está jogando nesse momento, né? Contra o Barcelona de Guayaquil. Para tentar pegar uma vaga na Libertadores. Está jogando nesse momento. E não jogo é um jogo um jogo ali que o Flamengo também tem a capacidade, né, de somar mais 3 pontos. O Remo é obrigação ganhar, é o jogo mais fácil, né, dessa leva, e o Corinthians também é um jogo mais difícil, mas que também tem plenas capacidades, né? Como eu disse, tem essa semana, esse começo de semana para trabalhar, e eu espero que ao longo desses jogos, o Flamengo já comece a ter uma cara mais de Leonardo Jardim, né? Que envolva o que eu falei de não ter pudor de barrar quem precisa ser barrado, né? Não dá mais para a gente ficar vendo Lino, Cascal, não produzindo nada. E a gente precisando dessa força de ataque que o Flamengo não está tendo com esses jogadores. Assim, um negócio assim, de maluco. E
também. Caralho, cara, eu esqueci o que eu ia falar, mano. Que incrível. Perdi a linha completamente do meu raciocínio aqui. Não, cara, são 9h30 da Ó, noite. Você já jantou? não, ainda não. Vou adiantar depois. Então provável. Vamos terminar em 6 minutos, então, para fazer uma hora de repente jantar, que eu também já estou fora. Tá bom. Cara, vamos falar sobre os 2 jogos aí que a gente vai ter já antes do próximo episódio, né? Cara, o jogo contra o Cruzeiro, o que você falou, eu acho que já tem que começar a ter uma cara diferente, e essa cara diferente passa pela barração de jogadores que não estão jogando porra nenhuma, como Samuel Lino e Carrascal, principalmente. Acho que o Arrascaeta não vai barrar de início, também não barraria. Eu também não barraria, tá? Ele já falou que vai precisar de jogadores frescos, não sei o quê, eu acho que ele deveria... Eu fresco, ele pode botar o Lino, então, o Ayrton Lucas, estão reclamando da pressão da torcida. Né? Ai, meu Deus, não, é muita pressão. Inclusive, o Ayrton Lucas é o exemplo de como a torcida do Flamengo não manda em porra nenhuma, porque se a torcida do Flamengo mandasse tanto, esse energúmeno já não estava mais vestindo essa camisa. Não, há muito tempo, desde 2024, pô. Desde 2024. Segue aí. Enfim, eu acho que passa por isso, pela barração desses caras. Eu começaria com o Vitão, ele já falou que precisa de cara fresco. Então tem que ter o Vitão no time. Eu acho que ele vai botar o Royal na direita. Que eu vou ser sincero para você, tá? O Varela jogou mal contra o Fluminense? Não. Mas nesse ano o Royal tá melhor. Está pelo menos. O Royal fez jogos melhores. O Royal fez jogos melhores esse ano que o Varela. Porque pelo menos está mostrando disposição, coisa que o Varela não estava mostrando. Então, assim, amanhã estarei lá passando raiva, xingando, porque eu sei que vai ser jogo para passar raiva. Eu não acredito que o Flamengo vai jogar um jogo primoroso. Não acredito, tá? Estou sendo bem sincero. Mas que tem que ganhar, meu irmão. Nem que seja 1-0, gol tipo o escanteio que o Arsenal agora está cobrando, bota 5 dentro da área lá. Aquilo ali é inacreditável, cara. Aquilo ali é o fim do futebol, né? Aquele bololô doido lá, nem que seja desse jeito, meu irmão. Tem que ganhar de 1-0. E é muito legal você ver jogo. É muito legal você ver jogo de Champions League de time inglês, porque você vê ali um embate claro entre essa regra estúpida da Inglaterra com a Europa. Então o cara às vezes marca falta, às vezes ele deixa, e assim vai. É um negócio legal de ver assim. Parece dois oceanos se batendo assim, que tem uma completamente diferente. É tipo isso. Porra, tem um jogo do Arsenal que eu vi o cara segurando o goleiro e o juiz deu gol. Eu falei, cara, é inacreditável. A Premier League certamente vai mudar isso no ano que vem, porque isso é um negócio completamente ridículo, assim, é absurdo. Bizarro. Então, assim, o Flamengo tem que ganhar esse jogo do Cruzeiro, não interessa como. Então, assim, amanhã estarei lá xingando Tite. Eu não tenho nem tanto ódio, mas é só um desprezo mesmo, porque para mim errado foi quem contratou, porque o cara é zero cara de Flamengo. Você também ficou com medo de alguém dar um botadão na cara do Tite quando ele tava lá no meio da confusão, mano? Eu fiquei, caralho, um senhor de idade, cara. Pô, o maluco é muito idoso, não tem como. Apareceu um maluco ali agora, dá um suripapo assim na cara dele. Imagina tomar um soco do Hulk, viado. Caralho, mas o Hulk. Ele apanhou. É caixão vela preta. É caixão vela preta. O Hulk decepcionou um pouco também, né? Porque. Porra. Foi pouco. Eu esperava mais do Hulk. O soco do Hulk na cara do Tite, meu irmão, é caixão vela preta. O choqueiro na cara do Tite, não. Um senhor de idade. Então, assim, estarei lá para. Mas o principal é para xingar o Gerson, né? Que são traíra de, cara, da pior espécie. Bota no mesmo balaio de Tita, Léo Moura, Bebeto, né? Isso é um traíra total, cara. Mercenário mesmo, na acepção da palavra. Se você procurar em dicionário mercenário, vai estar a foto do Gerson lá e do pai dele lá, o atleta Marcão. Então, assim, foi uma coisa boa até coisa pro Flamengo, tá? Se lembrar desse cara. A Maris que vem para o bem, ainda ganhou um dinheirinho dele. Então, assim, caras assim não merecem vestir o manto sagrado. Então, vai pra puta que pariu. Mas eu acho que não vai ser um jogo fácil. Acho que o Flamengo amanhã vai passar sufoco. E o jogo que sabe contra o Botafogo é aquilo, né, cara? Já é a nossa casa. Então, eu acredito na vitória também, porque o Flamengo, eu acho que tem 2 derrotas lá do Botafogo desde que começou. E é isso, tem que barrar esses caras, ver como que Cebolinha vai sair. Eu apostaria no Luiz Araújo, tá? Eu apostaria no Luiz Araújo. Inclusive, não pode mais bater pênalti, né? Não, o Luiz Araújo não bate por graça. O brasileiro, como não tem pênalti, então ele pode jogar.
Então o Luiz Araújo. Sim, ele não pode mais bater pênalti. Mas é aquilo, cara. Eu botaria. Para mim, ele tem que testar. Plata não dá ali. Pode ser que tenha bote o Plata, mas o Carrascal tem que bancar para aprender. Então tem que botar Carrascal no banco, Lino no banco. Eu acredito que ele não vai botar o Jorginho, porque ele falou que precisa de pernas frescas. Então ele deve guardar o Jorginho. Deve ser Pulgar e De La Cruz. Ou Paquetá, não sei. Talvez contra o Remo. O Jorginho é indispensável ali, cara. Tu vê que ele entra, ele faz toda a diferença. Porque tem 2 jogos. Talvez ele bote o Jorginho contra o Cruzeiro e poupe contra o Botafogo. Pode ser. Ou até contra o Remo mesmo. Né, não, por causa do sintético. O Jorginho jogou no sintético, não jogou não? Jogou. Não, o Jorginho é um cara que tem muito problema de lesão. Inclusive, ele tá na pré-lista aí na pré-lista da Itália. Né? Então, assim, cara, é o que eu te falo. O Paquetá tem que jogar. Meu amigo, um cara que custa 50 milhões de euros. 50 milhões de euros. Ele vai jogar. Ele vai ser titular dos times. Então, o Léo Jardim tem que arrumar essa pica aí dele, irmão. Para mim, tem que ser Jorginho e Paquetá. O Paquetá joga na esquerda. Então, bota na direita, aliás. Então, bota ele na direita e vamos ver o que ele faz. Eu acho que ele não joga ali. A função dele é segundo homem ou terceiro homem de meio de campo. E aí, meu amigo, se tiver que barrar, se o Arrascaeta tiver que jogar de falso 9, ali, igual ele jogou ano passado alguns jogos, que o Felipe Luiz tirava o Pedro, e o Arrascaeta estava artilheiro, pode tentar. Mas eu acho que o Paquetá vai ter que barrar ali o Pulgar para jogar. O que também não vai ser nada ruim também. Que é outro não. Pega ali uma Arábia Saudita no meio do ano, a dele e vai embora também. O maluco só bate, cara. O maluco só bate. Para isso aí, bota o Everton Araújo. Pois é. Que é mais barato. Inclusive, se fosse o caso, ele já poderia pegar ali no Mineirão e fazer parte do Inclusive, eu falar rapidinho sobre esse negócio do Mineirão. É foda porque é uma burocracia filha da puta, né? Porque como eles fizeram isso no Mineiro, a punição deles é de 10 jogos ali no Mineirão pro ano que vem, e você vai ter muito jogador que já não vai estar mais nos clubes. Eles vão recorrer a pegar uns 5 jogos, e quando você vê, não vai dar em nada. Se numa sociedade, num negócio justo, falar aqui honestamente, correto, a punição já começaria a valer, tinha que externar essa punição já para valer para o brasileiro também. Porque com certeza. A gente acha engraçado de rir, mas se a gente for olhar para aquilo foi ridículo, cara. Então, assim. Porra, cara. Era para isso acontece aqui na rua, tem que ter polícia e levar todo mundo preso. Mas se acontecesse isso, o jogo seguinte sendo contra o Flamengo, aí fudeu. Mas como então a gente não vai ver porra nenhuma de punição, esses caras vão continuar jogando, eles vão se enfrentar em algum momento, todos eles ali de novo, e é assim que vai ser. E só um final aqui para encerrar, é engraçado, né? Porque hoje o Neymar estava na pré-lista do Ancelotti, mas o Gerson não, né? Então o cara que voltou da Rússia para voltar a ser radar da seleção brasileira, né? Como o pai dele disse. Porque ele não estava sendo radar no Flamengo, né? Não estava suficiente. O Flamengo era que nem jogar no Souza, da Paraíba, mas ele voltou e não está nem na pré-lista. Então, tá bom. Pô, mas aí, cara, não, isso mostra que a gestão de carreira do Gerson não visa carreira, ela visa dinheiro, pô. Ele conseguiu, né? Então, não, e eu quero que primeiro, se ele estivesse no Flamengo hoje, se ele estivesse jogando o que ele está jogando no Flamengo, ele era o melhor jogador do Flamengo junto com o Arrascaeta. Naquele momento que ele saiu, ele ainda era melhor que o Arrascaeta. Ele estava numa fase melhor que a do Arrascaeta. O Arrascaeta não estava tão artilheiro ainda quanto está agora, quanto pegou no final ali. Assim, ele estaria na seleção. Se ele estiver jogando o que ele está jogando, ele já estava na seleção. Já estava. Ainda mais com o Bruno Guimarães machucado nessa convocação. Ele jogaria. Ele seria um dos candidatos ali forte. Com certeza. Ele estaria na frente do Paquetá, pô. Sim. O Paquetá não está garantido na seleção. Não estava antes, não está agora. Não, falaram que está mais. Enfim, minhas considerações finais, cara, são que espero que com o Léo Jardim as coisas entrem no rumo. Eu não espero um futebol magnânimo no começo, eu espero um futebol competitivo. Espero que o Flamengo, pelo menos, passe a competir nos jogos, porque não estava competindo, né? O jogo contra o Lanús comprova isso no Maracanã.
que o Flamengo tenha um mínimo de criação com a bola, que pelo menos crie alguma jogada. Eu não quero que, meu Deus, crie 10 oportunidades de gol a cada jogo, mas que crie, sei lá, 5, 6, e que converta pelo menos 2 dessas oportunidades e pare de tomar gol. Se o Flamengo começar a converter 1, 2 oportunidades, começar a ganhar jogo de 1-0, 2-1, parar de tomar gol, o que o Flamengo precisa agora é vencer. Ele não precisa convencer. Primeiro ele precisa começar a ganhar, e depois que ele começar a ganhar, aí ele começa a jogar a bola que a gente espera dele, né? Porque uma hora vai ter que jogar. Futebol minimamente decente. E agradecer a você pela iniciativa, para a gente ter começado aí o nosso canal. Os flamenguistas estão chegando e chegaram. Chegaram agora, e a gente vai ficar aí fazendo esse conteúdo para a galera que quiser acompanhar a gente. E este foi o episódio piloto do podcast Os Flamenguistas Estão Chegando, de uma forma completamente raiz, um fundo preto aqui e um... Não tem nada mais raiz do que fazer o piloto num canal que não é o canal do podcast oficial, com uma thumb que é a minha foto do LinkedIn. Então, assim... A gente está... Isso aqui é um negócio completamente piloto, né? Isso aqui vai ficar registrado com um negócio de audiência zero mesmo, né? Que é para a gente começar os trabalhos. E eu espero que a gente veja esse programa aqui, se ele continuar daqui a alguns anos, já vai continuar, né? Daqui a alguns anos, a gente veja como esse programa aqui está ridículo, absurdo, mas que se a gente vê dessa forma porque ele melhorou muito com o passar do tempo, né? Então, a gente ainda vai ver como faz as coisas, né? A gente vai ver a resposta. Eu espero, né? Vou tentar, né? Com falta de tempo, tentar fazer cortes aqui, né? Porque é isso que vai atrair as pessoas, no final das contas, né? Uns cortezinhos, uma coisa assim. E a gente se vê na semana que vem com a definição do Cruzeiro, de Cruzeiro e Botafogo, e fala mais do que acontecer. Um abraço, Pedro. Até a próxima. Abraço. E terminou. Terminou?